Oi, gente! Voltamos com mais um vídeo do nosso canal, Concurseiros Online. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative as nossas notificações, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Vai aí embaixo, entra no nosso link do WhatsApp, do Telegram. Entre em contato com a nossa mentoria Concurseiros Online. Lá você vai ter um acompanhamento individualizado, de acordo com o tempo de estudo. A mentoria Concurseiros Online ela foi criada para aquelas pessoas que não sabem por onde começar ou que está estudando para concurso e se sente perdida. Lá você vai ter um acompanhamento diferenciado, de forma que a gente vai estar levando você até a sua aprovação, orientando você da forma como deve ser, tá certo? Para que você possa estudar de forma organizada, de forma direcionada, de acordo com o seu edital, tá bom? Então, hoje nós vamos responder a prova da Prefeitura Municipal de Itapipoca, professor do ensino fundamental, anos iniciais da banca CETRED. Vamos responder a prova de português. Vamos lá. Nós temos um texto aqui enorme. Eu vou ler esse texto para vocês e aí a gente vai resolver as questões, tá bom? Texto 1, conhecimentos gerais. Leia o texto 1 para responder as questões de 1 a 7. Acabou o vestibular. Cresce o número de escolas que selecionam calouros com métodos alternativos. Quase 3 milhões de formandos do ensino médio estão neste momento se preparando para disputar os exames vestibulares. Pelo menos um terço desses adolescentes está matriculado em cursinho para compensar as falhas de sua formação do ensino fundamental. As voltas com apostilhas e pilhas de exercício, dormem mal e enfrentam um estresse violento. Pois bem, esse inferno juvenil já tem remissão. Acabou o vestibular. É com essa notícia para lá de boa que a faculdade da cidade, uma universidade privada carioca, abre o seu site na internet. Em São Paulo, as faculdades metropolitanas unidas seguem um caminho parecido, e mesmo escolas públicas, como a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Brasília, já oferecem vagas segundo critérios que passam ao largo da crueldade do vestibular tradicional. O Ministério da Educação não tem a menor ideia de quantas escolas estão usando métodos novos de seleção de calouros. Também não quer saber, já que a Lei de Diretrizes e Base, aprovada em 1996, conferiu às universidades autonomia para definir como bem entenderem os critérios de admissão aos seus cursos. Cursinhos e decoreba, o que assusta é que muitas faculdades de baixo nível aboliram o vestibular como um recurso a mais para atrair estudantes sem nenhuma condição de frequentar um curso superior. No esquema pagou, entrou. Seria uma forma de tentar cooptar clientes no momento em que 818 escolas particulares em todo o país disputam um mercado que parou de crescer há alguns anos, fixando-se na casa dos 2 milhões de alunos. Antes, com a exigência de que todas as faculdades fizessem exames vestibulares, tinha-se a impressão de que havia algum crivo, por mínimo que fosse, para a entrada do ensino superior. Mas era só uma impressão, porque, na verdade, quem acabava entrando nessa arapuca era gente que não conseguia ser aprovada em nenhuma seleção séria. Não é aí que a coisa mudaram. O fim do vestibular tem de bom é que acabara com o horror e a desumanidade de submeter os jovens a um exame estúpido, que exige o domínio artificialíssimo sobre todo o conteúdo do ensino médio. Na prática, o que se faz é estimular a indústria dos cursinhos e a decoreba de equação e fórmulas. As respeitadíssimas universidades americanas da Califórnia, que não têm vestibular, já mostraram o caminho. Seus alunos estão entre os melhores do mundo
e são selecionados com base em entrevistas e avaliação de desempenho escolar no decorrer de todo o ensino médio. A Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e a UNB resolveram experimentar alternativas ao vestibular tradicional há 2 anos. Tem sido um sucesso, uma vez de bateria única de teste no final do ensino médio. As 2 universidades aplicaram as provas em dose homeopáticas ao final de cada ano letivo. Terminando a primeira série, os colégios inscrevem seus alunos para testes a respeito do currículo desse ano. Findos a segunda e a terceira série, o mesmo procedimento se repete, somando as notas obtidas ao longo dos 3 anos. Os alunos são classificados. Entram na faculdade os primeiros colocados. Na Federal de Santa Maria, 20% das vagas são preenchidas segundo esse critério. Na UNB, a avaliação no decorrer do ensino médio responde pelo ingresso de 25% dos alunos. Esse método permite que o estudante avalie o ensino que está recebendo durante o ensino médio. O programa tem um importante papel educacional, porque o aluno do ensino médio acaba cobrando mais o professor, diz Ricardo Gaúcho, coordenador do Programa de Interação com o Ensino Médio da Universidade de Brasília. Disponível em vestibular.uol.com.br. Então vamos lá, gente. O texto, ele fala sobre as novas formas de você adentrar nas universidades, certo? E aqui ele traz a primeira questão com o seguinte. Ele diz assim, ó: o tema central do texto 1 é... Qual é o tema central do texto 1? Nível de escolaridade dos alunos. Ele está falando de nível de escolaridade dos alunos, gente? Não, né? Exigência das universidades. Eu ia ficar em dúvida. Fim dos cursinhos? Também não. Fala de universidades americanas? Também não. Ele fala dos novos métodos de ingresso nas universidades? Sim, gente, ele está falando dos novos métodos de ingresso nas universidades. Quando eu terminei de ler o texto, eu já falei para vocês, né? Que o texto ele vem falar sobre as novas formas de você adentrar nas universidades. Então, a resposta da nossa questão é a letra E. Questão 2. Sobre o texto 1, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. O que eu posso afirmar a respeito do texto 1? Ele diz o seguinte, ó. As escolas têm falhas no ensino fundamental? Opa! Lá no parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ó. Pelo menos 1/3 desses adolescentes está matriculado em cursinho para compensar as falhas de sua formação do ensino fundamental. E aí, na questão de número 2, ele diz assim: as escolas têm falhas no ensino fundamental? Se o texto está dizendo que ele quer compensar as falhas de sua formação no ensino fundamental, eu já encontrei a minha resposta. A resposta é a letra A. Vamos ver a letra B. Ele diz assim: o fim do vestibular é uma má notícia? Gente, a letra B, ele vai dizer assim, ó. Aqui embaixo, ó. Acabou o vestibular. E ele diz logo em seguida assim, ó. É com essa notícia pra lá de boa. Então, é uma má notícia? Não. É o quê? É uma boa notícia. Então, não é uma má, é uma boa. A letra C, ele diz assim, ó. As universidades dependem da aprovação do MEC para admissão aos seus cursos. Opa, ele diz lá embaixo assim, ó. Ele diz o seguinte, ó. Já que a Lei de Diretriz e Base, aprovada em 1996, conferiu às universidades autonomia para definir como bem entender os critérios de admissão aos seus cursos. Lá na questão ele vai dizer o quê? Que as universidades dependem da aprovação do MEC. Não, gente, eles têm o quê, ó? Autonomia. Então, você pode ver, ó, que a letra C também está errada. Aí ele diz assim também, ó, letra D. Não há nada de bom no fim do vestibular. Gente, não há nada de bom no fim do vestibular? Será? Vamos ver o que o texto diz. O texto diz o seguinte, ó.
O fim do vestibular tem de bom é que acabará com o horror e a desumanidade de submeter os jovens a exames estúpidos. Aí ele diz assim, ó, não há nada de bom no fim do vestibular. Claro que há. O texto está dizendo que o fim do vestibular, o que ele tem de bom é que ele vai acabar com o horror daqueles exames estúpidos que submete os jovens a estar estudando, e era de forma desumana. Então, ó, não há nada de bom. Cuidado com essas palavrinhas negativas. Geralmente está errada. Não é que esteja errada sempre, mas geralmente está errada. Letra E. Os novos métodos de ingresso nas universidades favorecem os cursinhos preparatórios? Claro que não, né, gente? A gente viu que não. Então, a resposta da nossa questão só pode ser a letra A. Questão de número 3. A Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul e a UNB resolveram experimentar alternativas ao vestibular tradicional. Quanto ao tipo de sujeito nesse período do texto 1, marque a opção correta. Gente, agora ele vem falar, ó, sobre o tipo de sujeito. E aí eu trago na letra A. O sujeito é composto por 2 núcleos. Letra B, simples. Letra C, posposto ao verbo. Letra D, composto por 2 núcleos. E letra E, paciente. Vamos entender. Vamos procurar primeiro o quê? O verbo. Eles resolveram experimentar. Aí eu vou perguntar, quem resolveram experimentar? A Universidade Federal de Santa Maria. Aqui eu vou ter o meu sujeito. Quem mais resolveu experimentar? Aqui eu vou ter o meu segundo sujeito. Então, aqui, ó, Universidade Federal de Santa Maria vai ser o meu núcleo do sujeito. Meu primeiro núcleo vai ser o meu segundo núcleo. Jeane, mas aqui, ó, esse do Rio Grande do Sul, ele não é também o meu sujeito? Não, gente, observa aqui, ó, eu tenho uma vírgula aqui, eu tenho uma vírgula aqui. Aqui eu vou ter, sabe o quê? O meu aposto explicativo. Ele está dizendo que a Universidade Federal de Santa Maria, ela fica localizada no Rio Grande do Sul, tá bom? E aí ele está me explicando. Então, eu tenho um aposto explicativo. E aqui na minha questão, ele está pedindo a correta. Eu vou ter o quê? 2 núcleos. Então, o meu sujeito é um sujeito composto, porque eu vou ter o quê? 2 núcleos. A resposta da nossa questão é a letra D. Universidade Federal de Santa Maria e UNB. Aí eu vou ter o quê? 2 núcleos. Vamos para a questão 4. Segundo o texto 1, no que se refere aos novos métodos de admissão da universidade, ele quer o quê? A incorreta. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Apresenta resultados positivos. A gente viu que lá no nosso texto ela falou sim que esses novos métodos de admissão nas universidades apresentavam resultados positivos porque eles exigiam, certo, dos professores que o ensino médio ele fosse com mais valorização. Eles valorizavam mais o ensino médio. Ele torna o aluno mais exigente? Sim, os alunos se tornaram mais exigentes no ensino médio. Tem cada vez mais aceitação? Sim, falou que muitos alunos estavam ingressando, né? Letra D, tem sido adotados por universidades federais? Sim, a gente viu que lá eles têm sim adotados pela Universidade Federal. Foi adotado apenas por universidades particulares? A gente viu que não, né? Foi adotado pelas universidades públicas e também particulares. A resposta da nossa questão, como ele quer incorreta, é a letra E. Quinta questão. Nesse texto 1, há o predomínio de qual função da linguagem? Gente, aqui eu vou falar da função da linguagem. É uma questãozinha que cai muito nas provas de concurso público. Prestem atenção. Gente, quando eu falo de função fática, ela estabelece a relação com o emissor. Eu posso ter uma conversa ao telefone, um chat, certo? Quando eu falo de função referencial, que é o que está na letra B,
eu vou ter um caráter informativo. Então, eu vou ter um jornal, uma bula, então eu vou ter um texto referencial. Quando eu falo de um texto metalinguístico, eu vou ter o código, quando ele explica o próprio código. Um exemplo disso é o dicionário, ou seja, eu vou ter um código explicando o próprio código. Quando eu falo da função conativa, eu vou ter uma influência e eu vou tentar convencer o receptor. Pode ser o quê? Uma propaganda. Quando eu falo de função emotiva, eu vou expressar emoções e sentimentos. Posso ter o quê? Uma autobiografia. Função fática. Pode ser uma conversa telefônica ou chat. Aqui tem uma conversa telefônica e chat nesse texto? Não. Então, eu já vou riscar. Metalinguística. Através do dicionário, onde o código explica o próprio código. Eu tenho alguma coisa aqui relacionada a dicionário? Também não. Vou cortar. Conativa. Eu posso ter uma propaganda, onde eu vou ter uma influência, eu vou tentar convencer o meu receptor. Eu estou tentando convencer alguém? Também não, nada a ver. Emotiva. Eu vou expressar emoção ou sentimento. Eu posso ter uma autobiografia. O texto é uma autobiografia? Também não. Então, a minha resposta só pode ser referencial. Você pode observar que eu tenho um texto aqui onde eu tenho características informativas. Então, a resposta da nossa questão é a letra B de bola. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative as nossas notificações, pois toda vez que postarmos um vídeo novo, você será avisado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. Se você tem interesse em entrar na mentoria Concurseiros Online, entre em contato conosco, o link está aqui na descrição do nosso vídeo. Lá você vai ter um acompanhamento personalizado, individualizado. Eu vou pegar o seu edital, vou fazer o seu cronograma de estudo de acordo com o tempo que você tem para estudar, tá certo? E lá eu vou acompanhar você através de simulados semanais e vou dizer onde você está avançando, o que você precisa melhorar, qual a carga horária que a gente precisa reduzir, qual a carga horária que a gente precisa aumentar. E aí você vai ter um acompanhamento personalizado e diferenciado. Então é isso, meus amores. Deixa o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Deixa o seu comentário aí embaixo se você gostou do nosso vídeo. E tchau, e até nosso próximo vídeo!